Irei comentar sobre esse caso pela primeira vez em muito tempo. Nunca partilhei ele com ninguém além dos meus familiares mais próximos. Se até eles duvidaram de mim, imagina só as pessoas de fora. Era a década de 90, no mês de dezembro. Eu morava onde moro hoje em dia novamente. Não direi o nome da cidade, mas posso dizer que moro perto de Salvador, Bahia. Não é uma cidade grande, mas também não tão pequena. Na época eu tinha 24 anos, e havia acabado de começar a construir minha vida sozinho. Havia começado em meu trabalho novo, e já tinha juntado uma graninha do meu trabalho anterior, para poder montar a mobília da minha casa, que acabará de alugar. Ainda não namorava ninguém, mas estava me envolvendo com uma garota que conhecia desde muito novo. Me aproximei dela particularmente naqueles últimos tempos, por conta do meu último trabalho e algumas amizades em comum que eu tinha. Quando era início de dezembro, ela me convidou para passar a noite de véspera do Natal na casa dela, junto com alguns outros amigos nossos. Obviamente aceitei e fiquei ansioso para que esse dia chegasse logo. Lembro que pensava em pedi-la em namoro naquela data. Meu coração estava quente por ela. Os dias passavam lentamente, e cada vez mais ansioso eu ficava. As noites que saía com ela e depois retornava para casa eram particularmente longas, pois ficava revirando na cama, pensando em como havia sido o encontro e como seria após o meu pedido. Eu tinha a maior certeza de que ela aceitaria meu pedido, até beijos e carinhos já havíamos trocado. Certa noite, era por volta do dia 19 ou 20 do mês, eu voltava de um encontro que tive com ela. Quando saí do barzinho que estávamos, eu a deixei em casa logo depois, e já era cerca das 22 horas da noite. Resolvi passar na casa de um amigo meu, que morava no caminho, para prosear um pouco, contar sobre o encontro. Eu sabia que ele estaria acordado, já que dormir cedo não era de seu feitio. Fiquei proseando com ele quando saí da casa dele, o relógio já contava para mais de meia-noite. Acelerei os passos e me direcionei para meu bairro. Naquela noite em particular, estava mais frio do que o normal, logo imaginei, que por esse motivo a rua estava tão quieta. À medida que me aproximei do meu lar, reparei que até os cachorros, que normalmente estariam fazendo a barulheira de sempre pelas aquelas ruas, estavam estranhamente quietos e sumidos. Quando me aproximei a uns 2 quarteirões de minha rua, escutei um uivo muito alto. No primeiro momento, imaginei que seria apenas algum dos cachorros, uivando pela tristeza daquela noite solitária e fria. Mas aí veio um segundo uivo. E na verdade, percebi que não era bem um uivo. Estava mais para um grito bem grave. Um cachorro não faria aquilo, não grave daquele jeito. Acelerei ainda mais o passo, nunca fui medroso, mas era melhor prevenir do que remediar, né? À medida que andava, uivos e mais uivos me acompanhavam, cada vez mais altos. Mas eu não demorei para perceber que os uivos estavam mais altos porque estavam mais perto. Virei a esquina da minha rua e corri, com aquela impressão de estar sendo seguido. Pelejei contra meu molho de chaves, olhando para os lados para ver se não havia algo pronto para vir em mim. Finalmente achei a chave certa e consegui abrir a porta. Entrei em casa e os uivos pararam, me acalmei, e tentei ouvir de novo o uivo pela janela fechada. Não escutei nada. Pensei se aquilo tudo não tinha sido fruto da minha imaginação, já que de fato eu não havia visto nada. Será que eu estava ficando maluco? Me alimentei e me banhei, e me deitei para enfim dormir. Tive uma noite de sono tranquila, estava cansado e só tentei esquecer o ocorrido. Mal sabia eu que aquela seria minha última noite de sono que passaria em paz em muitos dias. No outro dia pela manhã, ao sair na porta para me encaminhar ao trabalho, um senhorzinho, que utilizava vestes surradas, uma camisa social aberta mostrando seu peitoral e uma bermuda de cor bege, ou desbotada, difícil saber, estava à minha espera. Ele me olhava de uma forma obscura, nos fundos dos meus olhos. Ficou ali, me encarando por alguns segundos. Fiquei incomodado e decidi ter atitude. O questionei: "Bom dia, posso lhe ajudar?" Ele demorou mais um pouco, e me respondeu, com uma voz rouca: "Bom dia, meu amigo, pode sim. Me chamo Alírio Sabe, sou seu vizinho, moro logo ali na frente." Ele apontou para uma casa quase em frente à minha, tirando uma casa de diferença para a esquerda. A casa era tão surrada quanto ele.
O senhor continuou, e não pude deixar de perceber que ontem à noite você chegou tarde. Jovem, você é novo aqui, então acho que é minha obrigação, como morador antigo, lhe avisar de algumas coisas. Eu estranhei. O que aquele senhor queria? Se a ideia dele era me assustar, ele estava tendo êxito. Eu retruquei, pode me chamar de Beto. Cheguei tarde sim, meu senhor, mas por que tudo isso? E está me assustando. Ele continuou, não olha Beto, é para ficar assustado mesmo. Nessa rua em época de lua cheia corre bicho. Ele ataca quem estiver por aí, vacilando na rua. Eu perguntei, corre bicho? Como assim? Ele falou abaixando a voz, quase sussurrando, lobisomem, nessas redondezas há mais de anos. Olha, só tô lhe avisando. Tu acreditas se quiser. Antes de eu sequer responder, ele virou as costas e saiu mancando da perna esquerda, em seguida entrou em sua casinha, sem sequer olhar para trás. Eu percebi então, que havia uma dupla de senhorinhas me assistindo prosear com o seu Alírio. Elas estavam não muito longe, do outro lado da rua. Me olhavam curiosas, de longe, poderia dizer que estavam agitadas. Enfim, segui meu caminho e fui para meu trabalho. Durante o dia, as palavras do seu Alírio não saiam da minha mente. Quando o trabalho acabou, decidi não passar na casa de Aninha aquele dia. Não que eu estivesse com medo nem nada, é claro, mas achei melhor prevenir e chegar mais cedo. No caminho para o trabalho nada demais ocorreu. Ao contrário da noite passada, não escutei uivos, berros, nem nada do tipo. Nada além de cachorros latindo e andando pelas ruas junto com os barulhos de carros. Mas as coisas mudaram, bastante, durante a madrugada. Fui deitar-me, se me lembro bem, era perto das 10 da noite. Levantei-me para ir ao banheiro por voltas das 3 da manhã, e quando fui me deitar novamente, escutei barulhos no telhado do meu quarto, como se algo estivesse andando sobre, ou se apoiando. Achei que fosse algum gato no cio, fazendo algazarra, mas não escutei nenhum outro barulho que remetesse a um gato. E sinceramente, se fosse um gato, era o maior gato que eu já havia visto. Porque pelo barulho que fazia, aquele animal era muito pesado. Ele ia até o telhado da sala, da cozinha, depois voltava para o meu quarto. Quando deu cerca de 4 da manhã o barulho finalmente parou, e eu me deitei. Rezei um Pai Nosso e tentei dormir novamente. Durante os dias que se seguiram, até o Natal, aquilo virou rotina. Aquela coisa sempre vinha de madrugada, e caminhava sobre o telhado da casa. E sempre que estava sobre meu quarto, ele fungava ferozmente. Percebi que ele também tentava abrir as portas e janelas da casa na base da pancada. Mas nunca obteve êxito. Com o tempo eu liguei os pontos e imaginei se aquele não seria o tal do lobisomem que seu Alírio me alertou sobre. Mas sempre afastava esse pensamento, esse tipo de coisa não existe, eu pensava, era lenda para assustar criancinhas. Logo me lembrei de mais uma coisa, desde aquele dia de nossa conversa, eu nunca mais vira seu Alírio. Ele era de fato, um senhor muito estranho. Percebi também que minha vizinhança não era mais social. Quase não falará com nenhum deles todo esse tempo que morava naquela rua. Pensei até em conversar com eles sobre aquilo, mas eles achariam que eu era um louco. Óbvio que pensei em ligar para a polícia também, mas o que eles achariam? Iam me mandar direto para um hospital psiquiátrico. Logo a véspera de Natal chegou, e eu não poderia estar mais feliz. Apesar das noites perdidas de sono, e estar vindo embora mais cedo da casa de Aninha sempre que ia lá depois do trabalho, tudo iria valer a pena nessa noite. A noite na casa dela foi maravilhosa, assim como a ceia. Comi como nunca e proseei com a família dela e nossos amigos a noite toda. No final da noite, lá pelas 11 horas, criei coragem e a chamei em um cantinho. Assim como planejei, a pedi em namoro, e ela aceitou. Fiquei muito feliz, tão feliz que até esqueci do meu limite de horário. Tudo aquilo era só coisa da minha cabeça, não tinha por que ficar com tanto medo de voltar tarde assim. Quando deu perto de 1 hora da manhã voltei para minha casa. No caminho estava tudo tranquilo, até chegar aos arredores de minha morada. A rua estava vazia, como se ali fosse uma cidade fantasma. Os uivos e berros foram a primeira coisa que eu escutei, eu procurei de onde vinha, mas não achei.
acelerei meu passo, olhando para os lados para ver se via algo. Quando cheguei a 3 quadras da minha rua, ouvi passos pesados, e pelo jeito estavam em minha direção. Foi então que finalmente identifiquei de onde estava vindo todo aquele barulho. Me virei, e vi em cima dos telhados das casas, à minha direita, um vulto negro, enorme, correndo sobre 4 patas em minha direção. Eu tremi de medo, minha barriga virou um freezer de tão gelada. Por um segundo eu congelei, mas então voltei à realidade e corri como nunca. Mas não parecia suficiente, quanto mais corria mais a coisa me acompanhava. Em determinado momento, a coisa pulou do telhado para a rua, à minha frente. Ele ficou ali, parado, me olhando. O bicho mais feio e horripilante que eu já vi, o pior presente de Natal que já recebi. Era ele, o lobisomem que seu Alírio me alertara. A coisa era enorme, maior que um bezerro, estava em 4 patas, era muito peludo, tirando sua cara e seu peito, tudo era coberto por um pelo negro e ceboso. A cara dele era uma mistura de porco com cachorro. Focinho curto, mas preto, dentes e bocas gigantes, orelhas caídas, como de porco mesmo. Eu havia bebido 1 ou 2 taças de vinho, mas aquilo não tinha como ser coisa da minha cabeça. Eu não conseguia mais correr, fiquei congelado de novo, encarando aquela fera. Ali seria meu fim. Então, de repente, a criatura ficou sobre 2 pés, ou patas. Ali tive certeza do que era. Ele então andou em minha direção, lentamente, passo por passo. E a cada passo que dava com a perna esquerda, ele mancava. Então, ligeiramente, a figura do Sr. Alírio me veio à cabeça. Ele mancava daquele mesmo jeito, igualzinho. Mas as minhas surpresas não acabariam por aí. Eu juro que por um momento, escutei a criatura abrindo e fechando a boca, sussurrando meu nome, Beto. Minhas pernas fraquejaram, a criatura falou comigo, eu estava ficando maluco? Não consegui mais ficar em pé, caí de bunda no chão, e tentei me arrastar para trás com meus braços. A criatura se aproximou de mim, pôs sua cara feia ao lado de meu rosto, me olhando nos olhos, com aquele par de olhos amarelos. Ele começou a dar voltas em mim, me fungando, me cheirando, me batendo com sua cabeça e orelhas pesadas. Ele estava brincando comigo. E tive certeza disso quando ele parou, olhou para mim, depois para a lua cheia no céu, e soltou o maior berro que já escutei na vida. Depois disso, ele simplesmente se afastou lentamente, saltou sobre os telhados e foi embora. Eu fiquei ali, parado, estatelado. Devo ter ficado congelado por uns 5 minutos antes de voltar ao controle do meu corpo e situação. Me dirigi para minha casa, lentamente, tentando processar aquilo tudo. Naquela noite minha vida mudou. Eu nunca mais fui o mesmo. No outro dia mesmo fui embora dali. Não apenas do bairro, como da cidade. Mal me despedi de Aninha, e falei que agora namoraria com ela à distância. Hoje somos casados e vivemos juntos, com 2 filhinhos. Mas só tive coragem de explicar para ela o que havia ocorrido naquela época muito tempo depois. Ou porque tomei aquela decisão tão estranha de ir embora do nada. Graças a Deus ela me entendeu e acreditou em mim. Mas até hoje, eu me lembro do outro dia do ocorrido, 25 de dezembro, quando saí à porta de casa para nunca mais voltar, achei um pequeno bilhete, escrito em letras cursivas muito bonitas, provavelmente letras de uma mulher. Nele estava escrito, em cuidado meu amigo, a besta fera ataca todos que ousam andar por essas ruas tarde da noite em época de lua cheia, não ouse enfrentá-la, e se não for batizado, vá embora urgentemente. Senão a coisa vai persegui-lo até lhe pegar, não confie no lobo em pele de cordeiro. Por favor, nos escute, atenciosamente, de suas vizinhas. E do outro lado da rua, enquanto eu lia o bilhete, escorado na janela de sua casa, pelo lado de dentro, estava seu Alírio, me observando com um grande sorriso no rosto, um sorriso malicioso, diabólico. E em seus olhos, estava aquele mesmo brilho amarelo dos olhos do lobisomem que brincou comigo. Hoje imagino que talvez fosse pelo fato de não ser batizado, o lobisomem invocou comigo, custei aceitar, mas talvez minha vozinha estivesse certa quando me contava suas histórias de terror.